Segundo grau, iremos conhecer o que significa essa fórmula aqui, que está toda, cheguei para vocês. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. O que é tudo isso? Equações do segundo grau. Sejam bem-vindos, vamos lá? Olha só. Considere os polígonos e responda as questões no caderno. Nós iremos responder agora. Qual é a expressão que representa a área do quadrado? Nesse caso, desse primeiro quadrado azul, nós temos, um quadrado, todos os lados iguais. Aqui eu tenho o quê? A área é base vezes a altura. A base é x, a altura x. X vezes x, x ao quadrado. A área do quadrado azul é x ao quadrado. E a área desse outro quadrado, desse retângulo, na verdade, base vezes altura. 3 vezes x, 3x. Então, a área do primeiro quadrado é x ao quadrado e do retângulo é 3x. Observa aqui do quadrado azul, nós representamos aqui, olha, com x ao quadrado. Aí ele diz assim, qual é a expressão que representa a área do retângulo laranja? Nós já resolvemos. Base vezes altura, x vezes 3, 3x. Respondemos também. Escreva a equação que representa a seguinte afirmação. O número que expressa a área do quadrado menos o número que expressa a área do retângulo laranja é 4. Então, como é que nós poderíamos representar? X ao quadrado menos 3x é igual a 4. Olha só. Então, x ao quadrado menos 3x é igual a 4, que foi essa a expressão matemática aqui. Aí ele diz assim, descubra entre os números 2, o número 5, o número 9, o número 6, 4, 8, 7, 10 e 12, o valor de x que satisfaz a equação encontrada no item anterior. Então, o que eu irei encontrar agora? Eu irei encontrar o valor numérico dessa expressão. X ao quadrado menos 3x igual a 4. Se eu substituir x igual a 2, como é que irá ficar? No lugar de x igual a 2, no lugar do x, represento com 2. 2 ao quadrado menos 3 vezes 2, porque x é 2, igual a 4. 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 2, 6, sinais diferentes negativo, igual a 4. Estamos encontrando o valor numérico. 4 menos 6 é igual a menos 2. Menos 2 é diferente de 4. Então, posso dizer que x igual a 2 satisfaz a equação? Não, nesse caso, x igual a 2 não satisfaz a equação. Vamos testar x igual a 5. Fazendo x igual a 5, 5 elevado ao quadrado menos 3 vezes 5 tem que ser igual a 4. 5 ao quadrado é 25. 3 vezes 5 é igual a 15. Sinais diferentes, negativo. 25 menos 15 é igual a 10, que é igual a 4. Eu posso dizer que 10 é diferente de 4. Então, eu digo que x igual a 5 não satisfaz a equação. Vamos fazer agora com x igual a 9. 9 elevado ao quadrado menos 3, o 3 é fixo, vezes 9, no lugar do x nós colocamos o 9, tem que ser igual a 4. 9 elevado ao quadrado, 81. 3 vezes 9, 27, sinais diferentes, resultado negativo. 81 menos 27 é igual a 54. 54 é diferente de 4. Posso dizer que x igual a 9 não satisfaz a equação. Vamos pegar agora o x igual a 4. Pulamos o 6. Vamos pegar agora o x igual a 4. 4 elevado ao quadrado menos 3, 3 é fixo da equação, vezes 4 tem que ser igual a 4. 4 elevado ao quadrado é 16. 3 vezes 4, 12, negativo, tem que ser igual a 4. 16 menos 12 é igual a 4. 4 é igual a 4. Então, eu posso dizer que x igual a 4 satisfaz a equação. Então, fica para vocês fazerem com x igual a 6,
a 8, a 7, a 10 e a 12. Verificar se esses valores podem satisfazer essa equação aqui. As duas salas quadradas e o corredor retangular têm juntos 40 metros de área. Cada sala tem x metro de lado e o corredor tem 1 metro de largura. Qual é a medida x do lado de cada sala quadrada? De acordo com a figura e os dados do problema, podemos concluir que a área de cada sala. Então, vamos lá. Sala 1, sala 2. O que nós observamos? Se são salas quadradas, aqui aparece meio retangular, que meu desenho não está totalmente organizado. Cada sala ela é quadrada, então aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Então, a base vezes a altura é igual a x vezes x. Então, a área de cada sala, dessa primeira sala é x ao quadrado, dessa outra sala também é x ao quadrado. Imagine que ela é quadrada. Então, base vezes a altura. Então, qual é a área da sala? A área da sala é x ao quadrado. Agora, ele diz assim, a área do corredor é dada por... Vamos imaginar aqui o corredor. Aqui eu tenho o corredor que tem 1 metro de comprimento. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, de comprimento de largura, um pedaço de x mais um pedaço de x, eu tenho igual a 2x, ok? Então, o comprimento base vezes a altura. Então, a área do corredor é 1 vezes 2x, que é igual a 2x. 1 vezes 2x é igual a 2x. Então, encontramos qual é a área do corredor. Aí ele diz assim, a equação que representa o problema, porque o primeiro é x ao quadrado, que é a área de cada uma das salas, mas nós temos quantas salas? Nós temos 2 salas. Então, uma primeira sala mais uma segunda sala dá 2 salas. X ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. E a área do corredor? A área do corredor é 1 vezes 2x, então ele é igual a 2x. E as duas áreas, as duas salas juntas, mais o corredor, tem um tamanho de 40 metros elevado ao quadrado. Temos ela aqui. Então, a equação que representa é o quê? 2x ao quadrado mais 2x mais 40. É 2x ao quadrado porque nós temos duas salas. 2x, que é o espaço do corredor. Corredor com as duas salas é igual a 40 metros. O que ele continua dizendo? Obtivemos uma equação que não é do primeiro grau, que você já sabe resolver. Resolvemos ano passado, né? Aprendemos a resolver uma equação do primeiro grau ano passado. Pois existe um termo em que uma incógnita x se apresenta com expoente 2. O que determina o grau de uma equação? É o expoente. Olha só o expoente 2. Se tem um número, uma variável com expoente 2, eu represento ela com o maior expoente. Então, ela é uma equação do segundo grau. E se tivesse só essa daqui? Seria uma equação do primeiro grau. Mas eu represento com o valor do maior expoente. Equação do segundo grau, porque tem um expoente 2 e é o maior expoente da equação. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x, toda equação na forma. A equação do segundo grau, ela é representada na forma de ax ao quadrado mais bx mais c e é igual a zero. Essa é a definição de uma equação do segundo grau, onde esse valor de A é o número que acompanha x ao quadrado, onde o valor de B é o que acompanha x, e onde o valor de C é o termo independente. Quem seria o valor de A nessa primeira equação? O valor de A seria 2, olha, ax ao quadrado. Observaram a relação? O A seria 2 na variável x ao quadrado, o B também seria 2, e o valor de C, se ele está do lado de cá e é 40 positivo, quando ele passa para o lado da esquerda, ele passa negativo. Então, o valor de C seria menos 40.
Sim, nós temos 2x² menos 2x menos 40 é igual a zero. A equação do primeiro grau é na forma ax² mais bx mais c, ok? Então, vamos lá. 2 é quem acompanha a variável x², então 2 é o coeficiente de x, o valor de A é 2, o valor de B é menos 2 e o valor de C é o termo independente, 40 menos 40. Então, quando nós temos todos os três termos de uma equação do segundo grau, dizemos que ela é uma equação completa. Nessa outra situação, nós temos x² menos 25 igual a zero. Recordam a fórmula da equação do segundo grau, a representação? Ax² mais bx mais c. Então, vamos lá. O ax² nós temos. Quem é o valor de A? A é quem acompanha x². Então, o valor de A é igual a 1. Nós temos quem acompanha a variável x? Não, não temos. Olha, observa que não tem esse termo aqui. Então, B é igual a zero. E quem é o valor de C, que é o termo independente? É o menos 25. Então, nessa equação, ela é uma equação do segundo grau, incompleta, faltando o termo B. Nessa outra situação, nós temos 6x² menos 9x igual a zero. A equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Então, vamos lá. Quem é A? A é quem acompanha a variável x². Então, A é igual a mais 6. Quem é o valor de B? Menos 9. E quem é o valor de C? O valor de C não aparece. Então, C é igual a zero. Então, nós temos uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C. Completa, incompleta faltando o termo B, incompleta faltando o termo C, mas todas sendo uma equação do segundo grau, olha, equação do segundo grau, equação do segundo grau, equação do segundo grau. Se elas não tivessem, não seriam equações do segundo grau. Nas equações do segundo grau, com uma incógnita, os números reais A, B e C são chamados de coeficiente. Então, esse aqui é o coeficiente de x², coeficiente de C, coeficiente de x², coeficiente de B é igual a zero. Coeficiente de A, coeficiente de x, coeficiente de x², coeficiente de x e o termo C, ele não aparenta. Então, vamos lá. A será sempre o coeficiente de x². Então, quem acompanha x² é a variável A. B será sempre o coeficiente de x. E C será o coeficiente sem incógnita. Eu chamo ele de termo independente. Equação completa, equação incompleta. Pela definição, o valor de A ele precisa ser diferente de zero, porque se o valor de A for igual a zero, não será uma equação do segundo grau. Podemos ter B igual a zero ou C igual a zero, que seria uma equação do segundo grau incompleta. Observe aqui, quando B for diferente de zero e C for diferente de zero, a equação do segundo grau se diz completa, como nós já havíamos dito. Observa. 5x² menos 8x mais 3. É uma equação do segundo grau, onde o valor de A é 5, porque acompanha x². O valor de B é igual a 8, porque acompanha x. E o valor de C é o termo independente. Essa equação do segundo grau na variável x. Essa equação do segundo grau é na variável y. Recordam lá da apresentação? Tinha x e tinha y e tinha a minha letra, né, que é j. Então, y² mais 12y mais 20 igual a zero, onde o valor de A é igual a 1 na variável y, o valor de B é igual a 12 e o valor de C igual a 20. Então, nós temos uma equação do segundo grau completa. E agora, quando B for igual a zero e C for igual a zero, nós temos uma equação do segundo grau incompleta. B pode ser igual a zero ou C igual a zero. Então, nós temos a seguinte situação.
x ao quadrado menos 81 é igual a zero. Quem é a variável A? A é igual a 1. Quem é a variável B? B é igual a zero. Não aparece, ó, quem acompanha x. E quem é a variável ou o termo independente? Menos 81. Então, não tem a variável B, equação incompleta. 10t ao quadrado mais 2t. Agora, eu tenho uma equação do segundo grau na variável t. É incompleta porque está faltando o termo c. A é quem acompanha a letrinha t ao quadrado, B é quem acompanha a letrinha t, e C, que é o termo independente, é igual a zero. Equação do segundo grau incompleta. 5y ao quadrado igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta, onde o valor de A é quem acompanha a variável y, valor de B é zero, valor de C é zero. Ou seja, nós podemos ter essas quatro representações de equações do primeiro grau. Completa, incompleta faltando o termo B, incompleta faltando o termo C, ou incompleta faltando o termo B e o termo C. Exemplos. 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero, na variável x. Essa é uma equação do segundo grau completa ou incompleta? Nós temos o valor de A, nós temos o valor de B e nós temos o valor de C. Ela é uma equação do segundo grau completa. E agora? Nós temos agora na variável P. P ao quadrado menos 5P mais 6 igual a zero. Quem é o valor de A? O valor de A na variável P é igual a 1. O valor de B é menos 5, porque acompanha a variável. E o valor de C, que é o termo independente, igual a 6. Então, também é uma equação do segundo grau completa. E agora? Menos 5t ao quadrado mais 7p menos 2. Na variável t, também uma equação do segundo grau completa, onde A é igual a menos 5, B é igual a 7, C igual a menos 2. Na letra D, nós temos na variável y, quem é o valor de A? A é 2. Quem é o valor de B? B é menos 10. E quem é o valor de C? C é igual a zero. Uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C. 4z ao quadrado menos 100. Na variável z, não precisa ser só na variável x, observa. X, variável t, variável y, variável z. Então, quem é o valor de A? A é mais 4. Quem é B? B é igual a zero. E quem é C? C é menos 100. Então, uma equação do segundo grau incompleta, faltando a variável B. 7m ao quadrado igual a zero, na variável m. Quem é o valor de A? A é mais 7. Quem é o valor de B? B é igual a zero. E quem é o valor de C? C também é igual a zero. Então, é uma equação do segundo grau, faltando a variável B e também faltando a variável C. Aqui vos apresentam 4 questões que vocês devem resolver. Essa aqui é para você escrever a equação que são do segundo grau, verificar quais são as equações do segundo grau. Nessa outra, você vai identificar as equações completas e incompletas. Nessa outra, você vai descobrir os coeficientes, verificar quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C, organizá-las. E nessa outra, aqui é zero, tá, gente? Nessa outra, a fórmula da equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c, onde o valor de A e de B e de C assume o sinal do valor que aparece aqui. Ok? Olha, o valor de A é quem? Menos 21. Então, a minha equação do segundo grau, nesse caso, é menos 21x ao quadrado mais 7 igual a zero, porque o valor de C ele não tem. Essa página 90 ela está representada no livro didático.